Primeiro ano do ensino médio, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai visualizar essa aula bacana, ok? Professora Edmilson, estaremos juntos aí entre 15 e 20 minutos, dando sequência aos nossos conteúdos do segundo bimestre, né, de 2020. Ok, gente? Ah, eu queria só fazer uma recapitulação, ok? Vamos recordar o que foi falado na minha primeira aula, já disponível na plataforma Escura, espero que vocês tenham tido acesso, ok? Nós estamos falando sobre o capítulo 6, Segundo Reinado, ok? Eu me lembro que foi abordado, né, que foi falado sobre alguns fatores responsáveis pela decadência da monarquia no Brasil, ok? Dom Pedro II, ele fica um período de 49 anos no Brasil, ok? E existem alguns fatores que explicam por que, na verdade, a monarquia ela chegou à sua decadência e à sua derrocata, ao seu fim, ok? O primeiro fator foi uma questão militar. Os militares, depois que saíram da Guerra do Paraguai, saíram com uma moral elevada. Claro que nem todos, porque houve o chamado genocídio, aquilo ficou por muito tempo no coração e na cabeça de alguns soldados que fizeram parte, né, foram elementos daquela atrocidade. Mas a questão militar ela foi muito interessante, que serviu como um dos fatores, né, responsáveis pela decadência da monarquia do Brasil, porque os militares nessa época eles não tinham, na verdade, o privilégio, né, de serem tratados como, na verdade, deveriam ser, né? Havia uma dificuldade muito grande em ascensão profissional, ou seja, um cabo demorava muito para se tornar sargento, o sargento demorava muito para se tornar um tenente, e essa questão hierárquica e a questão também do baixo salário, do baixo soldo, tá? E do não reconhecimento do heroísmo militar brasileiro na Guerra do Paraguai, isso incomodou demais esse grupo, né, social em relação à monarquia no Brasil. O segundo fator importante, que também foi essa causa, que foi um dos fatores responsáveis, né, pela decadência, por não mais a decadência ter a força que sempre teve no Brasil, foi a questão religiosa. A Igreja Católica, ela era praticamente comandada, né, pelo Dom Pedro II, ok? Existia um documento chamado Padroado, onde toda a ascensão, toda a movimentação em termos de paróquia, em termos de quem seria bispo, quem seria padre, deveria passar pelas mãos, tá, de Dom Pedro II. E houve uma situação em que o Papa, né, o líder máximo da Igreja Católica, tinha decretado uma ordem de que nenhum maçom poderia frequentar, poderia ser membro da Igreja Católica. Interessante que nessa época não apenas Dom Pedro II, mas muitas pessoas envolvidas, fazendo parte, né, do seu ciclo de amizades, eram maçons e eram católicos, né? E houve uma divergência muito grande, e isso causou um descontentamento muito grande nessa questão religiosa que foi preponderante para que também a monarquia do Brasil acabasse. Em terceiro lugar, havia uma insatisfação muito grande dos latifundiários, né, dos grandes cafeicultores. Afinal de contas, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel tinha proclamado a abolição da escravatura, ok? E havia, na verdade, um descontentamento dessa classe em relação ao ao regime monárquico, porque simplesmente eles perderam todo o investimento, né, de suas posses, né? O escravo ele era tido como uma posse, né, como um objeto, e aquilo causa uma insatisfação muito grande, ao ponto de os grandes cafeicultores deixarem de apoiar, né, esse governo monárquico, e agora eles correm para a Europa, fazem uma propaganda muitas vezes até enganosa, e para receberem, entendeu, essa mão de obra estrangeira que haveria de tomar o lugar, né, dos recém
libertos escravos no Brasil. A questão abolicionista também, né, teve um fator preponderante, né, porque já havia um clamor já de 50 anos antes, ou seja, os abolicionistas estavam pressionando o governo, ok? Inclusive até os ingleses, a Inglaterra, a chamada lei Bill Abert, que ela aprisionava os navios, né, negreiros encontrados em quaisquer oceanos. Então havia também essa questão abolicionista que ela foi também responsável pela decadência da monarquia no Brasil. Uma questão que eu não comentei, ou que eu comentei muito superficialmente, que acontece no segundo reinado, foi sobre a Revolução Praieira, tá? Um movimento de caráter liberal, e eles tinham, os revoltosos tinham uma intenção de proclamar, né, uma república no Brasil, de ver, né, aquela situação, entendeu? De Pernambuco, né, entre os anos de 1848 e 1850, né, queriam, na verdade, uma emancipação de Pernambuco, ok? E essa revolta, ela ganha o nome de uma revolução praieira, né, pois a sede, né, do jornal comandado pelos liberais revoltosos, né, chamado Praieiros, né, localizava na Rua da Praia, ok? Em Pernambuco. Em 1948, o Senado brasileiro era dominado por senadores do Partido Conservador, ou seja, que apoiavam a monarquia. Os senadores conservadores vetavam, né, a indicação para uma cadeira no Senado do liberal pernambucano Antônio, né, e Antônio da Gama. E esse veto ele provoca uma revolta, né, em detrimento em determinado grupo de políticos liberais de Pernambuco, né? E os pernambucanos também estavam insatisfeitos, né, com a falta de autonomia política, ok? Pernambuco sempre sendo levado, entendeu, a ferro e fogo, não havia muita liberdade. Então, esse contexto ele causa uma revolta muito grande, né? Os políticos liberais revoltosos, né, ganharam apoio de várias camadas da população, principalmente dos mais pobres, né, que viviam oprimidos e sofriam com péssimas condições sociais, né? E os praieiros, eles chegam a tomar a cidade de Olinda, né? Em 1º de janeiro de 1849, eles divulgam até um manifesto ao mundo, né? E interessante que nesse documento alguns itens, né, a gente tem que destacar, por exemplo, a independência dos poderes e o fim do poder moderador. Antigamente, né, na monarquia brasileira, o poder era dividido entre executivo, legislativo, judiciário e o moderador, que era o maior poder que pertencia ao próprio monarca, ok? Eles queriam, na verdade, que esse poder moderador deixasse de existir. A outra reivindicação era o voto livre e universal. Mais uma reivindicação, a nacionalização do comércio de varejo. Queria uma maior liberdade, ok? No comércio, principalmente no comércio pernambucano, tá? Uma liberdade de imprensa, afinal de contas, muitas pessoas da imprensa e da mídia da época estavam envolvidas, né, em toda essa rebelião, queriam maior liberdade de imprensa, maior liberdade, né, de pensamento, ou seja, né, queria o fim também do recrutamento militar, o fim do sistema de recrutamento militar obrigatório na época, e que, na verdade, queriam implantar também uma república federativa. Queriam não mais fazer parte de todo um sistema monárquico, ok? Então, essas eram as reivindicações da revolta praieira, ok? O fim da rebelião, eles foram derrotados, né, pelas forças oficiais no começo de 1850, e muitos revoltosos foram mortos durante os combates com as forças oficiais, né? Os seus líderes e demais participantes foram presos, julgados, embora tenham sido anistiados no ano seguinte, ok? Uma questão importante também que eu queria voltar a falar, que eu falei assim muito superficialmente, agora estou tendo um tempo maior, é sobre a questão abolicionista, ok?
As leis abolicionistas elas foram aprovadas no Brasil entre 1850 e 1888. Aliás, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel ela assina a Lei Áurea, né, que realmente abole a escravatura no Brasil. Ok? Em 1950, Eusébio de Queiroz, né, ele motivou a lei contra o tráfico negreiro, chamada Lei Eusébio de Queiroz, né? Entre outras coisas, pelo medo de um grande número de negros, tínhamos mais de 3 milhões e 500 mil negros para 1.500 brancos no Brasil. Então, havia um medo, né? Ou seja, de uma perturbação da ordem estabelecida. Então, esse Eusébio de Queiroz ele chegou a propor a contratação de um exército de mercenários estrangeiros para manter submissos esse montante de escravos no Brasil, pois os soldados brasileiros eles se recusavam a cumprir tal ofício, ok? Então, a Lei Eusébio de Queiroz ela foi uma consequência também de uma pressão da Inglaterra, ok? Que já tinha aprovado uma lei, né, oceânica chamada de Lei Bill Abert, que permitia que as embarcações britânicas atacassem e até aprisionassem os navios negreiros encontrados no oceano, ok? Depois dessa lei, em 28 de setembro de 1871, se não me engano, foi decretada a Lei do Ventre Livre, que dizia que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir de 1871 seriam considerados livres, mas com uma condição para tanto. O dono do escravo ele teria duas opções para conceder a alforria. Se optasse libertá-lo, né, com 8 anos, ele receberia uma indenização de 600 mil réis, e se optasse por libertá-lo aos 21 anos de idade, eles não receberiam nenhuma indenização, né? O próprio escravo, né, liberto pagaria essa indenização, ok? Até os 21 anos de idade. É claro que essa proposta naturalmente desagradava os escravocratas, né? Que temiam que o debate dessa lei incentivasse os escravos a rebelarem-se contra os seus senhores, ok? E os defensores da escravidão também recusavam-se a conceder a liberdade para os filhos dos escravos, sem receber a indenização. E desse modo, a saída encontrada foi a citada anteriormente. Só receberia a indenização quem libertasse o filho do escravo aos 8 anos, ok? Em 28 de setembro de 1885, tá? Uma nova lei surge, chamada Lei do Sexagenário, ou Lei Saraiva-Cotegipe, tá? Que decretava que todos os escravos com 60 anos ou mais seriam libertos, mas por isso deveriam trabalhar durante 3 anos ainda, para o seu senhor como forma de indenização. A lei também determinava que os libertos, contemplados por essa lei, eles não poderiam mudar de província, e eles deveriam obrigatoriamente estabelecer residência no município que foram alforriados, ou seja, libertos, né? Deveriam permanecer ainda por 5 anos ali, ok? Então, essa lei do sexagenário foi considerada pelo movimento abolicionista uma lei conservadora e uma lei até retrógrada, tá? Que tinham como único objetivo conter o crescimento do movimento abolicionista, tá? Mas chega, enfim, a promulgação da Lei Áurea, né? 1888, Princesa Isabel, ela abole definitivamente a escravidão no Brasil. É interessante, porém, que a liberdade dos escravos, agora ex-escravos, não lhes garantiram, né, melhorias significativas em suas vidas. O governo ele não se preocupou em integrá-los na sociedade. Muitos enfrentaram diversos problemas para conseguir emprego, por exemplo, moradia, educação e outras condições fundamentais de vida. Vale lembrar que muitos fazendeiros preferiram importar mão de obra europeia a contratar os ex-escravos como assalariados. Veja só a situação, né, em que essa Lei Áurea ela proporcionou aos escravos, ou seja, não tinha nenhum plano para recebê-los na sociedade brasileira.
Daí o porquê das cotas, né, para os negros. Por exemplo, é um jeito de apagar um pouco toda é, essa situação contrária, né, a essa população é, dos, é, dos negros, né, dos afrodescendentes. Ok? Para terminar a nossa aula aqui, eu quero falar bem rapidamente sobre a Guerra do Paraguai, tá? Que está no livro também, que foi, eu passei muito rapidamente, mas eu tenho mais 5 minutinhos para falar para vocês. A Guerra do Paraguai ela teve seu início quando aquele ditador Francisco Solano Lopes, né, que tinha como objetivo aumentar o território paraguaio e obter uma saída para o Oceano Atlântico, através dos rios, né, da Bacia do Prata. Então, ele inicia um confronto com a criação de inúmeros obstáculos impostos às embarcações brasileiras, que se dirigiam para o Mato Grosso pela a capital paraguaia. Então, o governo paraguaio ele aprisiona no porto de Assunção o navio brasileiro Marquês de Olinda. E ele ainda tem a capacidade de invadir Mato Grosso, né? Atual Mato Grosso do Sul, onde nós moramos. Isso tudo ocorreu em 26 de dezembro de 1864, e alguns historiadores entendem que o conflito era parte da política expansionista de Solano Lopes, né? E outros afirmam que foi uma reação até desproporcional do ditador à invasão do Uruguai pelo Império Brasileiro, ok? Então, houve uma coligação, a Tríplice Aliança, né? O Brasil ele se junta com o Uruguai e com a Argentina para combater o seu inimigo maior, o Paraguai. As consequências foram catastróficas, né? A indústria paraguaia ela ficou totalmente arrasada após a guerra. O Paraguai nunca mais voltou a ser o mesmo país, né, com um bom índice de desenvolvimento econômico e industrial, e, muito pelo contrário, passa até hoje por dificuldades políticas e econômicas, e que essa explicação é histórica, né, e que a Guerra do Paraguai tem muito a ver com a atual situação econômica do Paraguai hoje. Cerca de 70% da população paraguaia morreu, sobretudo homens, ok? Embora tenha saído vitorioso, né, o Brasil também sofreu grandes prejuízos financeiros, né, com o conflito. Elevados gastos na guerra foram custeados, né, com empréstimos estrangeiros, fazendo com que aumentasse a dívida externa brasileira e a sua dependência em relação aos países ricos, como, por exemplo, a Inglaterra. Com a guerra, o exército brasileiro ele ficou fortalecido no aspecto bélico, né, dos armamentos, depois ganhou mais experiências, passou por um processo de modernização. Houve também um importante aumento da sua relevância em termos de instituição, né, do ponto de vista político. O Exército Brasileiro também saiu fortalecido, que passou a ser uma importante força no cenário nacional e que foi um dos fatores responsáveis, né, para pressionar a monarquia a cair fora e a estabelecer, então, a República do Brasil. Ok? Quero agradecer, então, a atenção de vocês e nós nos veremos na próxima aula. Meu muito obrigado.